Só isso já eliminaria de nós nossos preconceitos e condicionamentos iniciais em relação a outras pessoas. Nesse ponto, teríamos uma nova consciência. Teríamos morrido para o estado de consciência que estava cheio de conceitos e preconceitos, e teríamos nos tornado um com nossos semelhantes universalmente. Nesse ponto, teríamos nos tornado um novo homem. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que devemos morrer para os nossos preconceitos. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o tema da autoobservação? Ô Gilson, a forma como estamos funcionando é em uma forma, em um formato, de uma maneira automática. Nós não temos a menor ciência da inconsciência presente em nossas reações. Quando você fica chateado com alguém, fica chateado sem a ciência do porquê de fato está chateado. Veja, por mais estranho que isso nos pareça, por mais estranho que isso pareça ser assim, é de fato assim. Quando alguém lhe aborrece, você fica aborrecido. Mas por que fica aborrecido? Parece razoável, se alguém lhe aborrece, você se sentir aborrecido. Mas quem é este elemento presente que se vê aborrecido quando é chateado? Quando é ignorado? Quando é rejeitado? Quando é detratado? Esse elemento presente em nós é a pessoa que nós somos. Mas qual é a verdade sobre esta pessoa? Nós ignoramos. Portanto, se não sabemos a verdade sobre quem nós somos, não sabemos por que nos sentimos desta ou daquela forma. Não sabemos por que pensamos desta ou daquela maneira. Aqui nos deparamos com um fato incontestável, mas que requer um exame muito cuidadoso para compreendermos. Me refiro ao fato de que nós não sabemos quais são nossas reações, como respondemos a este momento presente, quando recebemos um desafio, um estímulo. Quando nos deparamos com uma dada situação, não sabemos por que reagimos daquela forma. Não sabemos porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos por que ficamos tristes. Embora o que nós conhecemos, isso estamos conhecendo desde pequenos, são sentimentos, por exemplo, de tristeza, mas nada sabemos sobre o que é a tristeza, o que é a frustração, o que é a raiva, o que é o medo, o que é o aborrecimento. Nós sentimos os estados. Nós estamos operando dentro desses estados, respondendo, reagindo a partir desses estados, mas não temos ciência da reação.
E é isso que explica o fato de não nos livrarmos do sofrimento. Nós não nos livramos do sofrimento porque nós não nos conhecemos. Então nós ficamos ofendidos, magoados, tristes, com raiva. E tudo isso é sofrimento presente em nós. Será possível uma vida livre de sofrimento? Isso requer uma compreensão de como nós funcionamos, para não entrarmos em estados assim. Isso requer a presença desta auto-observação. Precisamos aprender a observar a nós mesmos. Aqui, neste momento. Em nossos contatos, em nossas relações, nos relacionamentos que temos, a cada instante. Quando você, por exemplo, tem um pensamento dentro de você, você não sabe por que ele está aí. Nós vivemos de uma forma tão inconsciente que não temos ciência do pensamento quando ele surge e o que ele traz com ele quando ele aparece. De repente você está bem e no momento seguinte você está internamente muito mal e nem sabe por quê. Você não teve qualquer ciência de que surgiu um pensamento e ele trouxe com ele um sentimento ou uma emoção. O pensamento já foi embora e o sentimento está aí. E você não sabe por que está se sentindo assim, tão mal. Essa é a vida do eu, é a vida da pessoa. A pessoa não se conhece, nós não nos conhecemos. Nós não sabemos lidar com a vida, como ela acontece. Porque temos em nós um modelo de pensamento de que aquilo que aqui está presente tem que ser visto, avaliado, comparado, julgado pelos nossos sentimentos e também emoções e pensamentos. Isso é pura inconsciência. Nós não sabemos o que de fato está acontecendo. A não compreensão de si mesmo é o que alimenta em cada um de nós o sofrimento, os problemas. Nós não estamos vivendo de uma forma livre, sábia, verdadeira, inteligente, porque não sabemos o que é se auto-observar, o que é trazer para esse instante a ciência das nossas reações. É isso que nos dá a compreensão do pensamento, do sentimento, da emoção, da forma como, neste momento, estamos interagindo com ele ou ela. Nós desconhecemos isso, porque estamos vivendo de uma forma insciente de nós mesmos. Nós não sabemos por que sentimos o que sentimos, porque falamos o que falamos, porque pensamos o que estamos pensando. Quem é o elemento presente que diz estar pensando? O que é este mim? Quem é o pensador? Quem é este que está no sentir ou na emoção? A sua resposta não responde. De imediato você diz eu, mas o que é este eu? Aqui, investigar a verdade sobre si mesmo requer este aprender sobre nós mesmos, o que requer
a autoobservação. Portanto, você pergunta o que é autoobservação? A autoobservação é a ciência das reações que estão surgindo aqui e agora, neste momento. A cada instante, a cada minuto, nós temos dezenas de pensamentos, assim como sentimentos, assim como sensações que acompanham esses pensamentos. Algumas dessas sensações se transformam em sentimentos, e alguns desses sentimentos se expressam também em emoções, mas não percebemos o início de tudo isso. Nós não temos ciência desta reação. O sentimento, em razão do pensamento, a emoção que segue a esse sentimento e o estado presente nesta consciência, que é a consciência do eu. Assim, tomar ciência de nós mesmos é se auto-observar. Trazer atenção para esse instante é assumir a realidade daquilo que aqui já está presente. Quando usamos a expressão trazer atenção para este momento, não estamos dizendo que você irá produzir isso. O direto, simples e profundo interesse de observar nossas reações aqui e agora traz a presença desta atenção. E quando temos esta atenção, temos a autoobservação. É isso que nos aproxima do autoconhecimento. É isso que nos coloca diante deste portal, que é o portal da meditação, para a ciência da vida, para a ciência da verdade. É a compreensão da verdade daquilo que somos, que pode nos levar além da ideia daquilo que somos, daquilo que acreditamos ser, para a verdade suprema, para a verdade divina, deste ser, desta vida. Portanto, estamos diante de algo fundamental na vida. Quando tocamos nesta ciência do autoconhecimento, que requer autoobservação, que nos coloca diante da verdade da meditação, da real meditação, da beleza deste encontro com a vida, sem o eu, sem o ego. E, portanto, sem esta inconsciência. Nós precisamos, na vida, de presença de consciência. Esta ciência da vida é presença e é consciência. Nós acreditamos que estamos conscientes. Na realidade, nós estamos respondendo de uma forma mecânica, inconsciente e automática nestas reações. Porque estamos vivendo nesta consciência egóica, nesta consciência do eu. É o que estamos dizendo. Nós temos a possibilidade de assumir a realidade deste ser, nesta real consciência, abandonando esta consciência egóica, esta consciência da mente condicionada. Isso requer a presença da base para tudo isso, que é a autoobservação, que é a ciência deste olhar para todo o movimento interno, aqui e agora. O que nos aproxima de um olhar também para a vida como ela acontece.
Essa é a presença da auto-observação. Mestre, dentro desse assunto da autoobservação, a gente tem uma pergunta de um inscrito aqui no canal. Ele fez o seguinte comentário: Mestre, como posso observar a mim mesmo? Ô Gilson, quando você diz observar a mim mesmo, a resposta para isso é a observação. Não se trata de alguém observando a si mesmo. Se trata do direto observar. Quando colocamos a ideia de alguém presente para observar, na sua pergunta você diz: como posso observar a mim mesmo? Quando colocamos a ideia de alguém para observar a si mesmo, ele é alguém que se separa daquilo que ele acredita que irá observar. Esse observar é a observação sem o observador. Tomar ciência das próprias reações é a ciência de um olhar sem julgar, comparar, rejeitar, escolher. É diretamente um perceber sem o percebedor. É um olhar sem o observador. Essa é a resposta para a sua pergunta. Mas compreenda isso com clareza. Não é você olhando a si mesmo, é o olhar presente, sem o observador, sem o pensador, sem aquele que, como um sensor, avalia, julga, aceita, rejeita. Isso requer a presença de uma atenção sobre as nossas reações, uma qualidade de atenção sem escolha. É o que estamos aqui com você aprofundando. Uma vida livre do ego, livre do eu. É a vida livre do observador. Então, há um constatar, momento a momento, da vida como ela acontece, do ponto de vista externo e interno, sem a ideia de alguém que se vê como um elemento separado da própria vida. Essa é a beleza do encontro com a verdade da meditação. A base para esta real meditação é se conhecer. É a compreensão de si mesmo. O que requer este observar. O uso da expressão autoobservação aqui tem este sentido, deste observar sem o eu, deste observar sem o observador. Então se revela aquilo que está além da mente, aquilo que está além do ego. Eu me refiro a esta mente condicionada, além desta consciência pessoal, me refiro a esta consciência egóica. Então, a base para tudo isso é a presença deste constatar, deste observar. Quando ficamos cientes destas reações, sem se envolver com elas, algo ocorre, algo novo surge. É quando aquilo que é real, quando aquilo que é eterno, quando aquilo que está além da mente, além da pessoa, se mostra. Toda a nossa ênfase aqui gira em torno desta ciência da meditação, do constatar desse estado divino, desse estado de ser, onde não existe este eu,
nesta ideia de alcançar ou se livrar. Temos a presença daquilo que está além da mente, além do conhecido. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos e transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão, uma compreensão real desses assuntos. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.